Uma mulher foi encontrada morta em casa ao lado de uma arma travada, segundo a polícia. O cenário, a princípio, à primeira vista, era um cenário de suicídio. Mas a polícia chegou às novas conclusões. E o marido da vítima, o empresário que é casado com o marido da vítima, acabou sendo preso pelos policiais. Ao vivo, o repórter Thiago Melo traz os detalhes aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Thiago. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. O empresário Eliésio Marinho, que atua no ramo de veículos, corretagem de veículos, deixou agora há pouco a sede do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde fica também o núcleo de feminicídio. Saiu daqui chorando copiosamente. Bradou um pedido de desculpas. A polícia cumpriu contra ele um mandado de prisão temporária. O marido, que inicialmente deu a versão de que a esposa haveria cometido suicídio atirando contra si mesma com uma arma de fogo, agora é apontado como suspeito de participação no assassinato da própria companheira. Ele chegou aqui às 10h15 da manhã à sede do DHPP e nós acompanhamos. O empresário chegou às 10h15 da manhã à sede do DHPP e não falou com jornalistas. Cercado por advogados, ele foi levado direto para a sala de investigação do núcleo de feminicídio. Eliésio Marinho foi chamado para esclarecer a morte da esposa, ocorrida na última sexta-feira. Camila Carvalho, de 22 anos, foi encontrada com um tiro na cabeça no quarto do casal. Um inquérito foi aberto para apurar se houve crime contra a jovem. Um dos advogados que acompanham Eliésio é também uma das principais testemunhas do caso. Ele foi a primeira pessoa para quem o empresário ligou após a morte. O advogado chegou à residência antes mesmo da polícia. Em conversa informal com nossa equipe de reportagem, ele revelou uma informação importante sobre um dos pontos questionados: o fato da arma, suposto instrumento da morte, ter sido encontrada travada e distante do corpo. De acordo com o advogado, a arma de fogo foi travada por um dos policiais militares que atenderam a ocorrência. A corregedoria da PM deve ser acionada para apresentar os policiais. A descaracterização de um cenário de morte violenta pode ensejar crime de fraude. A pistola foi apreendida e enviada para a perícia. Também foi recolhida uma faca que estava na mão esquerda da vítima. A polícia apura a versão de que o casal estaria discutindo quando ocorreu o desfecho. A delegada Natália Figueiredo, do Núcleo de Feminicídio, não concedeu entrevista. Nesta segunda-feira, ela ouviu também um casal de padrinhos da filha de Eliésio e Camila. A criança de 2 anos estava na casa quando tudo ocorreu e, no momento, encontra-se aos cuidados dos avós. Atualizando as informações, depois que nós fechamos essa reportagem, Eliésio, que estava sendo ouvido pelo núcleo de feminicídio, recebeu voz de prisão. Foi cumprido contra ele um mandado de prisão temporária, requisitado pelo núcleo de feminicídio e expedido pela Justiça, pelo Poder Judiciário. Nós conversamos com a delegada Natália Figueiredo após realizar a prisão. Ela conversou com nossa equipe de reportagem e falou que provas técnicas apontaram contradições entre o discurso do marido, do empresário, e o que de fato a perícia constatou. Um dos pontos principais, hoje aqui em depoimento, ele disse, porque ele visualizou, ele estava no mesmo ambiente que era no quarto, quando a esposa morreu. E ele disse para a delegada que o tiro foi a curta distância, que ela teria encostado a arma na cabeça e feito o disparo. Mas o laudo pericial dá outra informação. De acordo com o perito, o tiro foi a uma distância de pelo menos 40 centímetros. Essa uma contradição importante e que moveu a polícia a solicitar o mandado de prisão com base na contradição. Vamos ouvir agora as explicações que deu a delegada Natália Figueiredo, que preside o inquérito e é titular do Núcleo de Feminicídio. Existem algumas inconsistências, certo? Então, através da análise do laudo cadavérico, nos trouxe que o disparo que vitimou a vítima veio a longa distância. Então, não se coaduna muito com a tese
que veio do companheiro dela, que estava somente ela e a filha do casal, de cerca de 3 anos, que ela teria ceifado a própria vida. Eu reitero que é uma prisão temporária, ou seja, tem um viés investigativo, alguns pontos ainda têm que ser esclarecidos, estamos no aguardo do laudo de local de crime, temos 30 dias, né, para finalizar o inquérito, podendo haver a possibilidade de prorrogação, e as diligências vão ser dados seguimentos a elas. Algumas coisas foram trazidas também em relação à questão da arma travada, né, que foi encontrada no local. Então, são pontos que têm que ser esclarecidos. Como existiu essa suspeição em relação ao companheiro da vítima, nós representamos pela prisão temporária e demos cumprimento agora pela manhã. Bom, então aí são vários aspectos que a polícia também ainda quer mais informações, está aguardando, por exemplo, o laudo de local de morte violenta, que vai ajudar a esclarecer esse ponto relacionado à arma. Eu tive acesso hoje, Joelson, a uma imagem que dava, nós não vamos publicar, é claro, mas que nos fez ter um melhor entendimento de qual foi a cena lá quando a Polícia Civil chegou. E assim, a arma, que de acordo com o marido teria sido usada no feminicídio, ela estava além dos pés da vítima. Então, o trabalho pericial, esse laudo de local, vai ser fundamental para dizer se a arma de uma pessoa que tira a própria vida poderia cair àquela distância do corpo. E aí vem uma outra informação importante que nós pegamos hoje aqui pela manhã. A gente conversou com um advogado que foi a primeira pessoa para quem o empresário ligou. Ele não ligou para o SAMU, ele não ligou para a polícia, ele ligou para o advogado. Esse advogado foi a primeira pessoa a chegar à casa. Inclusive, quando os policiais chegaram, o próprio advogado foi quem acionou a polícia. Quando os policiais chegaram, o empresário já não estava mais. O responsável pela casa era o advogado. E a respeito dessa situação da arma de fogo estar travada, ele disse, falou informalmente para nós, que ele ouviu quando um policial indicou para o outro, como que dando ordem para travar a arma. Então, assim, ele indica que o policial militar teria manuseado essa arma e, por isso, ela foi encontrada travada quando os peritos chegaram. Por conta disso, o núcleo de feminicídio deve acionar a Polícia Militar e a Corregedoria, pedindo aqui a apresentação dos policiais que estiveram lá na casa para dar também depoimento e saber se de fato eles fizeram isso, e a polícia vai avaliar se houve essa ação e se há também que se investigar uma possível fraude ao cenário da morte. Porque um local de morte violenta, ele não pode ser descaracterizado antes do trabalho pericial. Tiago, nós temos aí uma imagem com áudio, onde o empresário, o que foi agora preso pela polícia, com a autorização da justiça, meio que pede desculpas. Eu vou pedir essa imagem aí com áudio, e depois eu quero ouvir do Thiago Mello em que circunstâncias isso aconteceu. Fiz isso com ela, não fiz isso. Thiago. Na verdade, ele está chorando muito, nem é possível saber exatamente o que ele falou ali, Tiago, mas isso foi na saída da delegacia, foi isso? Exatamente. Agora há pouco, na saída do núcleo de feminicídio, quando ele já estava preso, temporariamente, sendo tirado daqui e levado para o Instituto de Medicina Legal. Ele sai chorando copiosamente e o áudio, o que dá para a gente compreender, é um pedido de desculpas. É um pedido de desculpas, é o que foi possível compreender ali. Ele não deu mais declarações à imprensa, Joelson. Mas também nega que tenha sido o autor de um crime, por exemplo, não há nenhum tipo de confirmação nessa linha, Tiago? Ele nega ter sido o autor do disparo,
inclusive consignou isso, a delegada Natália nos falou que ele consignou de que ele viu a companheira atirando contra si mesma e que esse tiro teria sido a curta distância. Em nenhum momento ele teria se colocado como responsável ou como autor do disparo que tirou a vida da companheira. Tá certo, Thiago. Obrigado, Thiago Melo, pelas informações a respeito desse caso, que é muito sério e que precisa de muita cautela, né, de muito cuidado, principalmente nas investigações. Obrigado, Thiago Melo. A própria delegada Natália, muito cuidadosa, muito cautelosa em relação aos fatos. As contradições levaram ao pedido de prisão. O que não significa dizer que ele é o culpado pelo crime, pelo que aconteceu. Existem questões a serem respondidas, dúvidas da polícia, e as dúvidas levam a esse pedido de prisão preventiva, para que se possa fazer mais investigações, o que é muito diferente de ser ainda o acusado do crime. Agora, que as dúvidas da polícia deixam também dúvidas em nós, de que alguma coisa de fato pode ter acontecido ali a mais, certamente. E aí cabe a nós esperar as apurações do caso envolvendo esse episódio tão triste, tão lamentável, que deixa aí enlutada uma família na cidade de Teresina.